que é ser saudável? A gente pensa em várias coisas. Aquele corpo muito magro, a gente pensa em alimentos caríssimos que não fazem muito parte da nossa rotina, mas a gente precisa consumir. A gente pensa naquela academia mais cara, aquela academia top. Ou a gente vai por aquele caminho de shots de gratidão, meditações e tudo mais. Mas o que a gente precisa efetivamente para ser saudável? Eu sou a Betina Ojeda, sou profissional de educação física e hoje estou aqui com a Larissa e com a Sabrine em mais um episódio do nosso podcast Estilo de Vida no Ar, para a gente falar o que é ser saudável, na final de contas. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Betina. Começar primeiro apresentando a Lari, né? Lari, nossa Nutri. Prazer. Está compondo agora a nossa equipe, vem para agregar ainda mais os nossos conhecimentos e trazer mais conhecimento sobre nutrição e sobre estilo de vida, que é para isso que a gente está aqui. Obrigada, meninas. Um prazer estar aqui com vocês. A gente vai trazer muito assunto legal, trazer a parte de uma nutrição de uma forma fora da caixa mesmo, para vocês parar e refletir. Desmistificando vários mitos, enfim, sobre alimentação. Bom, então vamos começar, já começamos aí nesse ritmo. Então vamos abrir com a Lari hoje. Lari, o que tu como nutricionista, qual é a primeira coisa que tu enlouquece com essas modas que a gente tem visto? De super coffees, de medicamentos, suplementações e tudo mais que, assim, super caro, que faz parte de uma composição. Começou a treinar, precisa tomar. Quer emagrecer, precisa tomar. Mas isso é ser saudável? Não, na verdade, as pessoas elas estão muito fissuradas nessa parte de preciso de um resultado estético, e para isso eles procuram por opções muito fáceis, rápidas, né? O pessoal tá muito imediatista também, né? Então isso faz muita diferença. E quando a pessoa chega, e ela, para mim, o que mais me incomoda é quando a pessoa chega numa consulta para montar um plano alimentar, enfim, e ela não faz o básico e ela sai assim querendo com aquela lista de suplementos maravilhosa e ela quer que aquilo funcione em 2, 3 meses, o que ela não fez durante anos na vida dela, que ela não cuidou anos da vida dela, e aí ela procura exatamente um resultado mais imediato, assim. E eu acho que nesse momento do ano é que a galera vem louca, né? Muito. Porque a gente tá aqui gravando em setembro, início de setembro, provavelmente quem tá nos ouvindo vai ver esse podcast no ar em outubro, e é como se só valesse o verão. O corpo Exato. só vale pro verão, pro inverno azar do corpo, coitado. Então, assim, chega essa época, eu até falo pela parte de experiência em academia mesmo, chegava outubro, gente, brotava gente do chão, né? E querendo, assim, treinos milagrosos que tu vai resolver tudo, como se aquele emagrecimento rápido fosse saúde, né? 2 treinos por dia, né? 1 hora de cardio, porque, né, é o cardio que vai fazer a diferença, enfim. Então, eu acho que na parte da nutrição, assim, a galera, ela... Chega essa época, eles querem cortar tudo do 880, né? Não cuidaram da alimentação, não cuidaram os hábitos que tiveram no inverno. Então, agora eu preciso perder 10 quilos em 3 meses, né? Porque eu preciso estar com o corpo ideal. Eu preciso estar com a barriga trincada. Exato, pra chegar no verão. né? Meu percentual de gordura, que agora a galera tá entendendo um pouco sobre o percentual de gordura. Então, todo mundo quer saber qual é o meu percentual de gordura. Tu consegue fazer o cálculo pra mim, gente? Existe todo um contexto no geral também, né? Mas a gente tem que parar para refletir, assim, essa questão do que é ser saudável num contexto geral para as pessoas. Elas tá um pouco distorcido, né? O ser saudável é tu pesar todos os teus alimentos, é carregar a marmita para baixo e para cima, é não ter a parte social. Então, acabar querendo ou não vou me restringir, não vou sair, não vou ter um convívio familiar também, que faz uma parte de saúde mental. A Sabrina vai falar muito sobre isso aqui também. Então, tem a questão de a gente parar para refletir o que as pessoas estão considerando como ser saudável, né? Exatamente. E já indo pro teu lado, então, né, Sabrine? Vamos lá. A gente vê muito esse pessoal que não é da área de psicologia, né? Não é psiquiatra nem psicólogo, mas que tomaram conta, principalmente das redes sociais, e acabam nos levando para um lugar muito negativo, porque vem com essa batida de autoconhecimento, de entregas muito eficientes, que tu precisa render muito. A gente até já falou sobre isso aqui num outro podcast. Mas essa cobrança que tu ser muito organizado, ter esse autoconhecimento, tu praticar a meditação e tudo mais, tu vai virar uma pessoa saudável. Tu vai ter uma saúde mental boa e isso vai ser saudável. Como é que tu enxerga essa relação que eu leiga, já fico muito incomodada, mas acredito que para quem é psicólogo,
Deve ser quase de arrancar os cabelos ver essa galera indo para esse lado, assim. Com certeza, porque a gente acaba entrando também numa parte que é muito delicada, né? É de fazer com que as pessoas tenham uma autocobrança e autocrítica muito grande. Ai, mas eu não tô acordando às 4 horas da manhã, tomando banho gelado e comendo, sei lá, uma comida na moda, porque aquilo ali vai me emagrecer, tomando aqueles vários chás e exercício, e estudando e organizando, enfim. Porque se eu não seguir esse caminho, eu não vou ser, tipo, bem-sucedido, né? Se eu não sou bem-sucedido na minha parte profissional e na minha parte pessoal e tendo networking, eu não posso fazer parte dessa sociedade, né? Então, isso está tendo um impacto muito grande na questão da saúde mental. E muitas empresas estão entrando também nessa batida, né? Na questão da produtividade o tempo todo, de você realmente estar ali disponível 24 horas por dia para a empresa. E, na realidade, a gente acaba se perdendo muito nesse caminho e acaba deixando de lado a nossa parte da saúde mental. Então, não é à toa que a gente tem ali no ranking, né? Por exemplo, da síndrome de burnout, que é realmente das síndromes que estão afastando mais o pessoal da empresa em relação, por exemplo, a acidente de trabalho, ou, por exemplo, saúde cardiovasculares na questão ali de hipertensão, diabetes, que era o que afastava, né? Que eram questões de doenças orgânicas, agora não, agora é questão de transtornos, né? Exato. Os transtornos mentais estão aí. Isso que tu falou, a gente tem muita gente sendo afastada de burnout, e é importante a gente falar que quem tá sendo afastado são pessoas novas, né? Exato, Eu acredito que isso entra muito na parte de gerações, de baby boomers, geração Y, X, Z, enfim, e tem essa diferenciação de cargas de trabalho, né? A galera mais antiga ainda vem nessa batida ali, uma geração que pós-guerra ainda, né, que tiveram os pais baby boomers, enfim, que tem outro ritmo de trabalho. Mas uma coisa que precisa ver é que a geração nova, ela já tem outra percepção de vida, né? E isso precisa ser respeitado e entendido, porque também não tá errado, né? Não. A gente trabalhou durante muito tempo, a gente viu nossos pais, nossos avós trabalharem 20 horas por dia. E isso se tornou normal. Mas no final das contas, isso não é normal. E isso é uma coisa que não é saudável, né? Hoje a gente ainda tenta, às vezes, ir por esse ritmo, ou a gente é cobrado por esse ritmo, mas isso também não é ser saudável. Não é, a gente pensa sempre, ser saudável, a gente leva para um caminho de estética. Acaba sendo quase que um caminho normal que as pessoas seguem. Assim, preciso ser saudável, se eu não for magro, eu não sou saudável. Se eu não tiver de tal maneira, eu não sou saudável. Como se a gente tivesse uma lista de checklist do que eu tenho que ter de pré-requisitos para ser saudável. Isso. Exatamente. Então, assim, eu preciso ser mega produtiva, eu preciso fazer dietas, eu preciso treinar 6 vezes por semana. Enfim, são vários... isso aí a gente vai esmiuçar um pouco mais, assim, se a gente for falar de alimentação, da parte de dieta, que a galera é muito restritiva, que a galera acha que todo mundo tem que comer X alimento, que precisa fazer jejum intermitente. Punitiva, né, Lari? Punitiva. A gente fala muito aqui, sempre nos nossos conteúdos, de como a alimentação virou punição. E as pessoas não conseguem fazer um bom relacionamento com o seu prato, com a sua rotina ali alimentar. E aí come alguma coisa que não tá no plano que elas imaginaram, né? E já fica assim... Já dá 10 passos para trás. A mesma coisa com o exercício físico também, né? Exatamente. Elas acham que, já que eu comi alguma coisa diferente, enfim, mais palatável, mais gostosa, aí eles acabam querendo compensar com o exercício físico, né? É verdade. Teve uma participação numa palestra que eu falei, e eu tava falando sobre exercício físico, alimentação, rotina, e a pessoa falou assim, tá, mas então se eu comer um hamburgão hoje, amanhã eu malhar, tá tudo certo. Não é assim que funciona, né, gente? Exato. Não é assim. O corpo não é tão assim. Aí eu expliquei sobre a parte metabólica e tudo mais. Mas é isso, as pessoas querem esse resultado imediato. Só que o ser saudável vai muito além disso. Até a gente já citou aqui também sobre a Blue Zones. E é uma coisa que eles falam muito ali nas zonas azuis. O que leva a envelhecer de forma saudável, com autonomia, livres de doenças mentais, enfim. E não tem uma academia que quase ninguém frequenta, né? E lá eles apresentam bem esses dados de as pessoas vivem em grupo, se alimentam bem com produtos da terra e praticam atividade física, que é
subir uma ladeira, caminhar, fazer sua horta, ir na casa dos amigos, tudo é esse tipo de rotina. E isso, na verdade, nos leva para uma vida mais saudável. Só que a gente entrou numa batida aí, e não vou culpar as redes sociais, mas já culpando, que a gente precisa cumprir metas todos os dias para dizer que a gente é saudável. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Acho que tu pode falar muito mais dessa questão de rotina e o entendimento psicológico disso, né, Sabrine? Porque acaba que a gente se pune mais do que a gente vive. Isso. A gente entra, assim, no nosso dia a dia. A gente estava comentando sobre isso, né, Lari? Sobre essa questão de que se eu tenho que ser produtiva a todo custo, a todo momento, e daqui a pouco eu utilizo medicações, porque eu preciso estar super focado, eu preciso realmente estar resolvendo várias questões. Aí eu não vou falar sobre medicações aqui, né, os nomes delas, mas que tem um outro efeito reverso, né? Que é o quê? O nosso cérebro ele vai começar a ter uma toxicidade muito grande, que a gente falou sobre tóxicos esses dias, eu e a Lara, esses dias não, ontem. E do quanto que a gente tomar medicação sem necessidade, sem realmente fazer parte ali daquele meu tratamento, ele começa a implicar daqui a pouco numa dependência. Né? Então, a gente entra num outro ponto realmente sobre essa questão da eu tenho que estar produtivo dentro da minha rotina a todo custo, então eu começo a utilizar medicações sem ter necessidade e do quanto que isso vai ter um impacto na minha qualidade de vida depois, porque a gente sabe, né? É questão da insônia, dificuldade para dormir, aí daqui a pouco é realmente o metabolismo, é o estresse que vai estar ali presente no dia a dia. Então, se eu não conseguir colocar na minha rotina pelo menos um momento para eu conseguir relaxar, para eu conseguir realmente voltar ali só para aquele meu momentinho introspectivo realmente que a gente precisa, a gente começa a se perder nesse meio tempo, né? Então, diante disso, a gente precisa realmente começar a rever o que faz bem para mim. Né? O que realmente é ser saudável? O que realmente é algo nesse sentido do meu contexto, no meu convívio com as pessoas, no meu relacionamento que eu tenho com a minha família? Será que eu preciso resgatar daqui a pouco aquele momento que a gente sempre fala, né? De sentar e de estar ali conversando, de estar em contato presente, né? As pessoas às vezes estão, mas não estão presentes. Isso, e estar presente também comigo mesma, né? Poxa, meu corpo ali, eu tô o dia todo com enxaqueca, tô o dia todo com dor na lombar. Eu tô assim, realmente não consigo prestar atenção, precisando de medicação, tem alguma coisa? Tem que ter uma causa. Então, a gente tem que voltar a ver a causa. Não assim, ai, deu febre, vou tomar medicação. A febre sinaliza que tem alguma coisa acontecendo com o teu corpo. Pois é. E isso equivale também para a questão emocional e mental, né? E isso que a gente estava falando antes de produtividade, e tem que fazer muito. Hoje em dia, bom, aqui no Brasil é um dos países que mais se automedica, né? Isso é péssimo, porque as pessoas acham que ficar tomando medicação 3 vezes no dia, durante 7 dias, não vai ter efeito colateral nenhum. E tem. As pesquisas já mostram que tem efeitos. Desde esse medicamento mais básico que a gente compra ali na farmácia. Só que as pessoas, ao mesmo tempo, não querem parar para escutar o corpo delas. E aí, toma medicação, porque tem que ser produtivo, porque tem que fazer tudo, porque tem a agenda lá de programação do dia. E precisa entregar e tem que fazer a qualquer custo. Mas como isso está custando para nossa saúde? Porque aí a gente entra em outras questões também. Do excesso de estresse, do excesso de cortisol. O nível de inflamação aumentando. Não é à toa que a gente está com esse número absurdo de diabetes hoje no Brasil. Doenças cardiovasculares. Também a parte de desenvolvimento de câncer, que está muito associada. Isso. E propriamente o aumento das doenças mentais, né? Como Alzheimer, enfim. Que tá tudo vindo do mesmo lugar. Tudo vindo do mesmo lugar. Eu acho que essa questão do ser saudável mesmo, acho que a gente ter a sensação fisiológica do nosso corpo. Então, assim, a gente aprender a sentir na pele, literalmente, o que a gente precisa, né? E analisar mesmo, porque a gente se desconecta com vários sinais fisiológicos, seja eles na parte de alimentação, né? Então, quando eu acabo indo para uma parte de dieta, eu respeito aquilo que tá me programado e eu não paro para entender se eu realmente quero comer aquilo, mas é aquilo que tá determinado para mim. Então, eu paro para, eu contratei um personal e eu preciso treinar 5 vezes por semana, porque eu paguei ele, eu tenho que treinar 5 vezes por semana. Mas será que teu corpo precisa 5 vezes por semana? Tu já parou pra escutar se ele não merece, às vezes, tá muito cansada, a rotina foi cansativa. Então, não existe uma regra, existe entender fisiologicamente o que teu corpo tá pedindo, seja descanso, seja um treino, né? E a parte de entender fisiologia, entender
A parte de pensamento mesmo, né? A parte de Isso. sentimento, o que eu tô sentindo. E hoje a gente tá nessa rotina corrida, a gente não para pra analisar. Não Não. para. Então, assim, eu acho que a maioria das pessoas, ela não para pra pensar, o que tu tá sentindo agora? Ai, tô ansiosa, mas o que te levou a deixar ansiosa? E as pessoas ainda enxergam a saúde física separada da saúde Exato. mental. Nossa, Né? aham. A gente aqui somos uma equipe de atenção integral à saúde, então a gente tem esse olhar integral sobre esse corpo. Para nós acaba sendo mais fácil ter essa visão. Mas tem muita gente que não acredita quase que o corpo é um só. Então, afasta a parte de saúde mental da saúde física. E às vezes, a gente cansa de falar sobre isso também, sobre assim, como a alimentação tá ligado com esse estresse, com essa ansiedade, né? Como o sedentarismo tá ligado com uma má alimentação. Então, nada tá separado. É isso que a gente tem que entender, que pra gente voltar a ser saudável, a gente precisa, assim, se movimentar, a gente precisa comer produtos naturais, a gente precisa ter uma boa saúde mental, diminuir, às vezes, o consumo de telas, o excesso de informação. Eu vi essa semana uma frase que eu achei muito legal, que estava falando sobre a questão de saúde mental e como isso tem atingido realmente as pessoas. E uma psicóloga pegou e falou assim: se afasta do celular. Antigamente a gente não tinha essa informação em tempo real sobre tudo o que estava acontecendo no mundo. E isso nos impacta muito. Às vezes a gente acha até assim, tá, mas se eu não acompanhar parece um egoísmo. Mas eu não posso mudar aquilo lá. Eu não posso mudar um desastre que tá acontecendo em outro lugar. E às vezes aquilo lá vai mexer com a minha cabeça, não vai me deixar dormir, vai me deixar ansioso, vai me deixar estressado. Então, tentar maneirar nisso também é uma maneira de ser saudável. Isso. Né? A gente colocar limites, né? É uma maneira Às de autocuidado, né? Isso, a gente precisa colocar um limite em questão de tempo de tela, em questão de tempo de responder à empresa, de responder também às outras pessoas, no sentido assim, olha, hoje não, né? Hoje eu tô cansada, hoje eu preciso ficar um momento em família e tá tudo certo, né? Você não é o centro de tudo, ninguém, assim, se você ficar pelo menos ausente um dia, ninguém vai sentir tanta falta, porque tu precisa desse tempo Pode pra até ti. sentir, né? Mas aguenta. Pode, mas Exato, exato. aguenta. Mas justamente porque daí tu sente que tu não tá legal, né? Que tu precisa realmente se resguardar. E daí a gente fala sobre a questão do sofrimento. Porque o que acontece? A saúde em si, ela é atingida por vários aspectos, né? Ou seja, a saúde mental, ela é biopsicossocial, né? Ou seja, é cultura, é a comunidade, é a infraestrutura da cidade, ela acaba te impactando, e principalmente na forma também econômica e também social. Então, por exemplo, se eu tô imersa numa comunidade, né, no ambiente ali onde eu convivo, e eu não tô me sentindo bem com aquelas pessoas, aquele ambiente vai me impactar de uma forma negativa, né? E isso vai impactar na parte da minha saúde emocional. Então, a gente fala sobre muitas essas questões, assim, de tentar tapar o sol com a peneira, fazendo a questão do uso de medicação e postando que tá tudo bem nas redes sociais, se comparando com o vizinho, enfim. Mas só que você tem que ver também a realidade no contexto onde tu tá vivendo. Então, por isso ali a Lari falou, tu tá falando também, né, Betina, sobre a questão da gente se enxergar, da gente se olhar, justamente porque tem um aspecto teu, da tua vivência, da tua realidade, dos teus traumas, de tudo, que é muito diferente, por exemplo, da vida de outra pessoa. A minha vida é completamente diferente da tua e assim por diante. Então, não tem como eu fazer a mesma coisa que a outra pessoa faz, né? E a gente entra de novo nesse barco da comparação, que é tão ansiogênica quanto. E as redes sociais, querendo ou não, elas vêm para isso. Mas lembrando que elas não são também totalmente negativas, né? né? Elas vieram aí, elas estão e a gente tem que aprender a conviver com isso. A gente tem que conseguir filtrar também, né? Isso, muito. Eu E acho que parte da gente, né? eu acho que eu já citei isso aqui em algum outro podcast, mas que tem um movimento nos Estados Unidos que as pessoas estão deixando de seguir esses influencers do nada, né? Então, assim, essa pessoa que surge do nada e vira uma super celebridade para ditar o teu ritmo de vida, tem um pessoal já indo por esse caminho de parar de seguir essas pessoas. Isso. Então, se a gente vai usar as redes sociais, vamos usar de uma maneira positiva. Segue aquele amigo que tu não vê há muito tempo, segue aquele ex-vizinho, aquele colega de infância, né? Tentar resgatar, então, as relações através das redes sociais. E deixar um pouco esse perfil um pouco mais comercial de lado, né? Eu acho que tem essa questão de que eles vendem uma imagem de uma coisa que não é alcançável, porque que nem a gente estava comentando antes, é um recorte.
é um recorte, tu não sabe o que a pessoa fez para chegar naquele resultado estético, ela provavelmente não vai compartilhar, ou às vezes a pessoa vai lá e posta, só foi na academia, tirou uma foto e disse que treinou 3 horas lá na academia, sabe? Então, assim, vocês não sabem como é que é realmente. A internet, ela é um recorte. Eu não acredito, não conheço pessoas que postem o que não querem, né? Então, a gente só Exato. posta o que a gente quer. Então, um recorte da nossa vida. Isso, e ainda, fora ainda os produtores de conteúdo, nós também temos os haters, né? Que também acabam apontando e falando, olha, mas você tá muito gorda, nossa, mas você tá muito velha. E também tem essa pressão muito forte e ferrenha da estética, né? Então, a gente vem aí com questão de julgamentos, de apontamentos, e que, querendo ou não, a gente também acaba ficando pressionado, né? Poxa, se eu aparecer assim dessa forma, o que que vão falar? O que que vão pensar? Então, a gente também acaba se desconectando também dos nossos valores, daquilo que eu acredito, né? Realmente como pessoa, realmente daquilo que eu me importo ou não. E isso, para algumas pessoas, isso é algo de muita extrema vulnerabilidade. Então, a gente vê também pelos adolescentes, né? Exatamente. Muitos adolescentes acabam realmente, nessa fase, é muito difícil, né? A questão de identidade, de se reconhecer. E a rede social, ela acaba influenciando muito de uma forma meio negativa. Exato. Né? E para essa parte estética, eu acho muito complicado, porque as pessoas querem, principalmente esse emagrecimento. Tem uma pesquisa da Vigetel, acho que é 2021, que mostra por que as mulheres treinam. Eu até apresento esses dados em um dos grupos, e as mulheres sempre treinam para parecer menores. É Gente, isso. por que a gente tem que treinar para parecer menor? A gente tem que treinar para ter uma vida boa. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar. E aí a gente pega aquela pessoa lá da rede social, lá aquele vizinho que a gente não sabe o que ele tá fazendo. Ele foi lá e fez uma lipo, e a gente não sabe que ele fez uma lipo e pensa, meu Deus, ela malhou 2 dias e ficou assim, por que que eu não sou assim, né? Isso. E aí recorre para medicamento para emagrecer, já altera metabolismo, altera relacionamento com a comida, e aí entra um monte de transtorno que a maioria das pessoas nem param para ver que vai acontecer. E isso é muito triste. Muito triste quando tu pensa que tu tem que emagrecer, mas não para ter uma musculatura boa, que é o que a gente realmente precisa. Tu quer emagrecer só para parecer que tu tá mais magro, né? Então, assim, isso não é saudável. Ter esse pensamento já não é saudável. Não. E é isso que a gente tem que tentar medir mais, eu acredito. Independente de onde venha, assim, venha de redes sociais, mas venha do vizinho, do coleguinha, do amigo, da onde venha. O que para mim vai fazer sentido, o que eu quero da minha vida agora, mas o que eu quero da minha vida há 40 anos. Daqui a 40 anos, como é que tu quer estar, né? E eu acho que quando tu tiver essa resposta de como tu quer estar daqui a 40 anos, tu constrói o teu planejamento do que é ser saudável. Exato, porque assim, as pessoas, elas estão, além de imediatistas, né? Que sim, olha, e elas têm que parar pra pensar assim, ok, não tô num peso ideal que eu gostaria de estar, não estou me sentindo confortável. O que te levou a fazer isso? Porque se a gente vai só numa nutricionista pra fazer uma dieta, eu só tô remediando. Eu não tô tratando a causa. Então, às vezes é um problema emocional, às vezes é uma rotina, às vezes é um emprego que não tá te fazendo bem, às vezes é questões familiares. Então, assim, o que te levou a essa causa e trata essa causa. Não adianta a gente só ir pra parte, eu vou pra academia e aí eu me comparo com pessoas na academia. E aí, se a gente for falar em parte de academia, a gente vai entrar numa parte de que a academia, ela não é feita para esse tipo de pessoa, né? A gente sabe disso, que estruturalmente, começar pela catraca da academia, que é uma coisa que eu não concordo. Então, quando a gente tá falando assim, tô puxando pessoas com muito sobrepeso mesmo, que não se sentem confortáveis nesse ambiente. Claro. Então, a parte de ser saudável, a gente tem que voltar, tratar a causa do que não tá te trazendo, não tá te fazendo bem, pra gente parar de fazer a análise mesmo, né? Não Exato. ficar só tapando sol com a peneira, digamos assim. É que, de novo, eu vou falar o que eu falei antes. As pessoas ainda enxergam o corpo físico distante da saúde mental. E muitas vezes elas descontam toda frustração, ou infelicidade, ou raiva, ou estresse, ou um monte de coisa na comida. Mas elas não enxergam essa parte de saúde mental, de fome emocional, né? Que tá conectado. Sempre tem... Se a gente para analisar por que eu tô fazendo isso, às vezes a gente não tem resposta. Mas quando a gente começa a realmente prestar atenção, a gente entende, né? Da onde vem
às vezes gula, essa necessidade desse alimento palatável todo final do dia, eu preciso pedir uma teleentrega, enfim, né? Ou até mesmo se sabotar, né, da parte de fazer exercício físico, né? A gente até comentou que um dos assuntos poderia ser a parte de como inserir o exercício físico, porque agora a galera toda vai procurar academia, né? É o momento, é o boom, é a época. É a época. Mas por que a gente não consegue manter isso na rotina? Né? Então, assim, a gente precisa entender por que a gente não cuida do nosso corpo. Por que a gente não olha pra ele como uma forma de cuidado? A gente cuida o outro, a gente zela o outro. Às vezes a gente tem um filho, a gente tem um marido, a gente tem um amigo e a gente passa a cuidar do outro, mas a gente se esquece. Né? Então, para ser saudável, a gente precisa parar, olhar pra gente e ver, olha, não, realmente, eu preciso cuidar de mim. Nos priorizarmos, né? Acho que a gente não sabe mais fazer isso. Então, acho que a gente prioriza o serviço, prioriza o outro e a gente não olha pra gente. Então, assim, a gente precisa começar a nos priorizar. A olhar para, acho que o primeiro passo, assim, de, olha, eu realmente quero ser uma pessoa mais saudável, é nos priorizar. E lembrar não é egoísmo, que... né? Eu ia dizer, exatamente isso, não é egoísmo. Não é Acho que é o egoísmo. principal ponto que a gente fala quando fala desse autocuidado, não é egoísmo. Porque eu acho que a gente tem muito essa questão de se julgar, né? A gente é sempre o maior cobrador da gente mesmo. E a gente sempre pensa assim, tá, mas se eu deixar de cuidar ali do outro porque eu preciso ir no mercado e comprar uma comida que vai ser boa pra mim, mas eu posso ficar pra depois. E não pode, Isso. né? A gente não Porque pode se a ficar pra gente não depois. fizer pela gente, ninguém vai fazer. Exatamente. Né? A gente é a pessoa mais capacitada para cuidar de nós mesmos, né? Então, assim, eu acho que a gente se desligou um pouco disso, da parte de olhar internamente, entender, identificar. E a gente precisa resgatar. Literalmente resgatar. E quando a gente fala, parece que tudo anda muito rápido, a questão da tecnologia que a gente estava falando, né? Como tá tudo muito avançado, a gente precisa voltar lá como os nossos avós faziam, bisavós faziam, né? Então, assim, contato com a natureza, sair um pouco das telas, praticar exercício físico. E quando a gente fala só de exercício, a gente tem que ter uma rotina mais ativa, né? Então, assim, é elevador, tudo eu vou de carro, tudo eu faço da forma mais fácil, né? Então, assim, literalmente usar o nosso corpo. Porque se a gente não usar o nosso corpo agora, que a gente é jovem, em que momento a gente vai usar? É verdade. Então, a gente precisa E voltar. mesmo quando a gente for idoso, a gente precisa continuar usando o nosso Exato. corpo, né? A gente até já falou também, mas assim, precisa. Durante muito tempo teve essa ideia que idoso não treinava, que idoso não fazia exercício pesado, enfim, Deus e tinha precisa. que usar bengala, né? Os idosos tinham que usar E ficar bengala. fazendo as mulheres fazendo crochêzinho, Exato. né? Enfim. Eu sempre brinco que quando a gente tá treinando, a gente tá fazendo a nossa reserva, né? Nossa poupança de massa muscular, né? Exatamente. Porque, assim, a minha visão do exercício físico é isso. Eu não quero ser uma pessoa idosa, acamada ou dependente. Exato. Então, assim, acredito que todos nós queremos ser idosos ativos. E se a gente não for ativo agora, não vai ser depois que a gente desenvolver uma hérnia de disco, desenvolver uma condromalácia, algo assim que a gente vai começar a fazer alguma coisa. Então, a gente tem que Exato. prevenir agora, né? Então, já indo pro final do nosso conteúdo, que passou muito rápido hoje. Sabrine, encerrando então, o que tu diria, principalmente para as pessoas que quando trata de saúde mental, a gente sabe que tá com esse número altíssimo de pessoas com ansiedade, um número altíssimo de depressão. O que é o primeiro passo, assim, para ser saudável em relação à saúde mental? Primeiro, então, é procurar o que tá te causando o sofrimento, né? Se tá te causando sofrimento, angústia, atrapalhando a tua rotina, teu dia a dia, daqui a pouco tu não sente mais prazer naquilo que tu tá fazendo, é um sinal de realmente procurar uma ajuda profissional. E tá tudo bem você fazer terapia, você procurar daqui a pouco uma ajuda com um profissional da área da saúde mental, ver realmente qual é a causa, qual é o sofrimento que tá realmente te trazendo todos esses sintomas. Não é somente a medicação, é a gente se mergulhar de novo e ver o que tá acontecendo naquele momento. Maravilha. Lari, para quem tem uma rotina alimentar péssima e precisa começar a ser saudável, começa por onde? Primeiro começa vendo o que faz sentido pra ti, porque primeiro olhar a tua rotina, né? E ver o que a gente consegue fazer pequenas mudanças. Eu acho que o maior erro do pessoal é ele começar assim, então tá, agora eu não faço nada, então a partir de segunda-feira, que é o Dia Mundial da Dieta, né? A partir de segunda-feira tudo vai mudar. Eu vou começar com jejum intermitente, depois eu vou fazer não sei o quê. Enfim, então começa aos poucos, né? Então, eu vou parar
não consumo nada de fruta. Analisar mesmo. O que são alimentos saudáveis? É beber água, é consumir fruta e fazer um checklist mesmo de uma forma real, né? Não assim num comparativo, né? Mas de uma forma real. A gente sabe que não come fruta, não come legumes, não come comida de verdade. Quantas vezes por semana tu pede fast food? Quantas vezes por semana tu acaba pedindo coisas no iFood, porque é mais fácil, né? Então, assim, a gente precisa ir pelo um contexto que faz sentido pra mim, não sendo num extremo, assim, mas acredito que é isso. Maravilha. Bom, eu acho que na minha área... E conte pra nós, então. conte. Como Na você minha saudável na área- área da saúde física. Na saúde piscina. física, você não precisa estar naquela academia mais cara de todas. Você não precisa pagar 500, 600 reais numa E nem academia. tem um look lindo, maravilhoso. né? Nem ter o look da moda pra treinar. O que a gente precisa? Começar a se movimentar. Se movimentar mais. A gente passa mais de 9 horas sentado por dia. A gente tá no top de tempo em tela. Então, levanta, se movimenta, sai da frente da televisão, sai da frente do celular, volta a caminhar na rua, volta a se mexer. Acho que é a principal coisa. E se puder, estar com amigos, estar com a família, se movimentando e fazendo uma coisa que todo mundo gosta, sempre os ganhos vão ser melhores. Com certeza. Com certeza. Maravilha. E pra você, o que é ser saudável? Como é que você pode começar a mudar a sua rotina? A gente espera vocês no próximo conteúdo. Até mais!